Oi galera, tudo bem? Meu nome é Ana Andressa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha de bolo de chocolate de forma. Então já vai deixando aquele teu like pra mim saber que tu gosta desse tipo de vídeo, pra mim trazer mais receitas. Ativa o sininho de notificação aí embaixo pra não perder nenhuma novidade, porque toda quarta-feira sai vídeo. E se inscreve no canal pra gente chegar a 200 inscritos. É isso, beijos e acompanhe o vídeo. Tchau! Para começar, nós vamos usar 450 de todos os ingredientes e eles vão estar na descrição do vídeo. Nós vamos começar usando 4 ovos e aí eu usei um copinho de vidro, no caso uma xícara, para mim ter certeza que os ovos não estavam estragados. Faça isso para você não estragar toda a receita. Eu usei uma bacia de alumínio, mas você pode usar uma de plástico, qualquer coisa do tipo. E aí eu dei uma misturadinha nos ovos, porque isso assim faz com que eles, meio que se soltem. E aí tem 450 gramas de açúcar, eu coloquei aos poucos e fui mexendo até criar meio que uma massinha, ficar na consistência. E aí você vai usar 450 gramas de Nescau ou Toddy ou chocolate em pó, mas eu prefiro Nescau. Isso com certeza é opcional e vai do que você gosta. Demora um tempo pra tudo englobar e o braço dói um pouquinho, então por isso que eu acelerei o vídeo. Mas aí você vai colocando aos poucos, que é o tempo que você dá uma mexidinha e aí você vai adicionando mais coisa. E aí você vai colocar 450 gramas de farinha. Eu coloquei mais do que isso, mas primeiro eu coloquei 450 gramas peneirado e depois eu fui adicionando. Enquanto isso, você coloca 450 ml de água e 400 ml de óleo no fogo, separadamente, tá? Porque senão pode ter risco de estourar. E aí depois eu juntei tudo e aí eu coloquei dentro da massa toda, mas você não vai acabar usando tudo. Então você tem que ver mais ou menos quanto que você usa de massa e tudo mais. E aí depois eu vou adicionando mais e vou colocando trigo. O porquê? Porque a massa, ela fica mais gostosinha quando ela fica molhada e quando você adiciona o trigo, pra ela não ficar essa massa líquida que nem tava, tá? Acho que dá pra perceber o quanto essa massa é cremosa, né? E aí você vai adicionar 2 colheres de fermento. E vai misturando até os pozinhos sumir. Mistura bem pra massa ficar bem uniforme. E aí você pode jogar mais um pouquinho e aí você pode adicionar mais trigo, tá bom? Eu fui adicionando trigo ao ponto que eu queria, mas a receita base de trigo é 450 gramas, não esqueçam. E aí você vai ver que ponto que você quer a sua massa. Então, e aí eu peguei essa coisinha de silicone para untar minha forma com manteiga. A manteiga estava congelada, então eu coloquei no micro-ondas por 30 segundos. E aí depois eu fui passando em tudo, até mesmo nas laterais. E acho que todo mundo sabe como untar uma forma, né? E aí eu coloquei trigo. Esse trigo depois você pode usar para bolo. Você pode fazer primeiro até para depois você até usar para o bolo, você quem sabe. E aí eu passei, depois botei numa xícara e usei o trigo para outra coisa. Enquanto isso, você deixa seu fogo mais ou menos 180 graus, mas isso depende muito da potência do teu forno, ok? E aí você despeja toda a massa dentro da forma pra ela ficar uniforme e assar bem direitinho, tá bom? E aí eu gosto de tirar tudo, eu uso geralmente uma espátula, porque assim fica bem mais prático. E aí tava difícil, aí eu pedi pra minha avó segurar pra mim usar as 2 mãos pra conseguir tirar toda a massa, porque eu não gosto de estragar nem um pouquinho, porque esse bolo é maravilhoso. Esse é um bolo bem rápido, bem prático, então todo mundo vai conseguir fazer aí em casa. Faz e me diz o que você achou, hein? Eu gosto de colocar um pouquinho de granulado dentro, bem assim, só um pouquinho, bem nessa partezinha assim de cima, ó, vocês estão vendo? Opa, caiu um pouquinho. E aí vocês conseguem ver como que fica só aqueles pontinhos pretos, né? E aí eu coloco uma vasilha e eu uso 2 tipos de leite condensado. Esse daí é mais barato. Ele tava cheio de coisinha dentro, mas é porque acho que criou meio que uns glóbulozinhos, eu não sei exatamente o que era, mas não tava estragado não, tava na data de validade. E aí eu usei outra marca e aí eu coloquei tudo dentro desse pote. Era pra mim ter usado um maior. E aí eu usei o creme de leite, tá? Eu usei 2 latas de creme de leite, mas eu acho que eu poderia ter usado só uma e 3 de leite condensado. Mas isso aí vai da quantidade que você preferir de caldo e cobertura.
E aí eu usei 6 colheres de Nescau, mas era pra mim ter usado 8, mas tinha acabado meu Nescau. Então eu não consegui usar. E uma colherzinha de manteiga foi o que eu coloquei inicialmente. Depois eu passei para um vaso maior e depois eu coloquei na panela. Mas a panela ficou muito pequena e depois eu troquei a panela também. Então sujei bastante coisa. Acho que dá pra perceber que eu fiz uma lambança aí, né? Depois eu falei, misericórdia. E eu já tinha limpado a mesa, eu tive que limpar a mesa de novo. E aí eu tava limpando, mas isso aí era a 10ª vez, eu acho. Gente, infelizmente a gravação ela ficou bem contrária, sabe? Então acho que vocês vão ter que ficar virando o telefone um pouquinho. Mas foi porque eu tive um probleminha na hora da gravação. E a ring light ficou por cima e depois ficou ruim. Mas aí eu tava fazendo brigadeiro, eu fiz um fogo alto pra médio, baixo, enfim. Esse aí foi quando o bolo tava pronto. Gente, eu tive que tirar isso porque eu mostrei a faca, porque era uma faca reta, mas esqueci que o YouTube pode tirar do ar, né? Então eu tive que borrar. Mas é uma faca reta, aquelas que a gente corta a carne. O bolo eu corto aleatoriamente. Essa é uma diquinha, corta e depois faz os buraquinhos com o garfo. Porque quando você colocar a cobertura, a calda e tudo mais, vai ficar perfeito, porque vai entrar dentro das partes assim que você cortou. E aí quando você tirar o bolo, vai ficar uma belezura. E essa daí sou eu, tive que borrar também porque eu não tava muito arrumadinha. Mas é só pra vocês conseguirem ver mais ou menos o que eu tava fazendo, né? E aí tava maravilhoso. E essa foi a hora que eu coloquei a calda. Coloque a calda quente, ok? Não é um brigadeiro, não tem que ficar em ponto de brigadeiro. Ele tem que ficar mais levinho, mais calda mesmo. É uma calda, não é brigadeiro de colher, tá bom? Brigadeiro de colher é mais grosso. E aí você vai colocando, passando assim, eu uso essas de silicone, eu acho mais prática. E aí você pode colocar granulado por cima, o que você preferir. Fica uma delícia, pode ter certeza. E aí todo mundo da minha casa provou e a gente come esse bolo por uns 3, 4 dias. Beijinhos! E esse foi o vídeo de hoje. Grande beijo e até o próximo!